vamos para Jeremias, capítulo 1, que foi lido nessa noite, que os irmãos possam acompanhar a palavra. Nós vemos aí, Jeremias enfrentou uma situação difícil, uma chamada que o Senhor ali chamou. Nós podemos observar, Jeremias enfrentou ali o reinado. Ele viveu e profetizou durante o reinado dos últimos 5 reis de Judá. Os últimos 5 reis de Judá foi a época que Jeremias profetizou. Um tempo caótico em termos políticos, morais e espirituais naquela época. A Babilônia, o Egito, a Síria batalhava pela supremacia mundial. Esses países queriam ter o governo mundial, por os dias que Jeremias estava ali. Judá não sabia a qual dessas nações se aliar. Então, ali Judá não sabia qual nação a se aliar. Embora Jeremias tenha profetizado por 40 anos, irmãos, veja, embora Jeremias tenha profetizado por 40 anos, nunca viu seu povo dar ouvido às suas palavras e arrepender-se de seus pecados. Comentário aqui da Igreja Bíblia de aplicação pessoal. Nunca o povo deu ouvido às palavras de Jeremias. Os irmãos vejam que gerou um problema muito grande para Israel naqueles dias, porque eles pagaram caríssimo com a sua vida. Por quê? Por causa da desobediência. O Senhor usou de misericórdia, enviou os profetas, enviou ali reis, enviou como Davi, enviou tudo, e o povo não parava para refletir a necessidade de adorar o Senhor. Hoje, meus irmãos, não é diferente. Se nós não voltarmos o nosso viver para o Senhor Jesus, nós sofremos. Então naqueles dias houve um grande sofrimento para Israel. Jeremias foi chamado, e ali o Senhor o chamou, enviou, e ele profetizou 40 anos, mas o povo não se converteu, e pagou caro, que foram para o cativeiro babilônico daqueles dias. Então nós vamos ao verso 4, o assunto que eu falei já está nos primeiros aí. O verso 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, o designei profeta às nações. Os irmãos observam bem, muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos até assim, pensando, certo, foi isso. O que aconteceu? O Senhor me chamou aos 40 anos, aos 30, aos 12, ou cada um a sua idade, mas tudo, meus irmãos, é propósito do Senhor, porque o seu povo já é escolhido lá no ventre, como Davi mesmo fez menção no Salmo. Ele diz: antes de formar os ossos, lá no ventre, o Senhor já havia nos escolhido para ser dele. Então, quando nós olhamos aqui para Jeremias, a palavra que veio a Jeremias diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Nós, da mesma forma, esse Senhor, Pai de amor, nos escolheu. Ele quer que nós sejamos um povo especial para Ele, onde Ele possa olhar em nós e ver um coração disposto para servir a Ele, para ter uma convicção, como o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Que nenhum cristão tenha vergonha de ser do Senhor Jesus. Amém? Nós somos escolhidos, o nosso Pai nos escolheu. Evangelho segundo São João, capítulo 6, diz que nós somos atraídos pelo nosso Pai para seguir os passos de nosso Rei, Senhor Jesus. Ele nos atraiu, Ele nos chamou e nos colocou nós sobre uma rocha poderosa que é Cristo Jesus o Senhor, para nós andarmos olhando para o seu Filho cada dia. Amém? Vamos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor. Então os irmãos observam bem, aqui quando o Senhor diz: antes de formar no ventre eu escolhi, antes de nascer o separei. Então nós somos separados para sermos um povo para a glória do nome do Senhor. Os irmãos vejam, o Senhor tem o maior prazer de olhar para nós e dizer: você é separado, você é meu, você está debaixo do meu cuidado e debaixo da minha proteção.
Aí está ao lado, meus irmãos, que cada um de nós devemos reconhecer o chamado do Todo-Poderoso. Amém? Todos nós somos úteis para a glória do Senhor. Ele ainda diz: designei profeta às nações. Eu designei você, Jeremias, como para profetizar as nações. E nós hoje não é diferente. Você também foi chamado para ser uma testemunha do Senhor Jesus e profetizar nações, se fala em vidas, profetizar as demais vidas, que Jesus é o teu Senhor, que você é um abençoado, que você tem uma segurança que Jesus está com você, na tua casa, no teu lar, e sempre você olha para o seu lar, para a sua família, você vê os teus filhos abençoados, porque o Senhor Jesus está cuidando de nós, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Por isso que é importante nós lutarmos para estar na presença do Senhor cada dia. Dizer, quando nós olhamos para tudo, aqui os irmãos vejam que o comentarista diz que o Senhor conhece, assim como conheceu Jeremias, muito antes de vocês nascer ou ser concebido. Os irmãos observam bem, antes de nós nascermos, antes de nós sermos concebidos, o Senhor já fazia menção que havia esse templo nesse local e você aqui já adorando Ele. Amém? Antes de você nascer. Mas que Senhor é esse que preocupa tanto conosco? É o Senhor de nossas vidas, o nosso amado. Amém? Senhor Deus, o Todo-Poderoso, glorificado. E por isso que é importante, o cristão sempre você luta para fazer o melhor. Apresenta o melhor ao Senhor. Vamos dizer, sempre nós estamos aqui procurando fazer o melhor que agrada os olhos do Senhor e que agrada também os irmãos. Exemplo em tudo, vamos dizer, se nós estamos aqui, se o som começa a pessoa perturbar, vamos acertar? Tudo temos que fazer para agradar a todos. De forma geral, nós temos que procurar fazer tudo para agradar tanto ao Senhor quanto aos irmãos, dentro do plano da salvação. Amém? Porque todos compreendam o quanto você é especial para a glória do Senhor, desde que nós entramos pela porta, que é Cristo. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Muito antes de você nascer ou ser concebido, Ele pensou em você e planejou a sua vida. Já pensou o Senhor pensar em você e planejar a sua vida? Isso aconteceu conosco. A gente olha assim, vamos dizer, tem coisas que a gente olha para dentro da gente e vê assim, mas por que eu tenho uma natureza assim? Eu não aceito isso, está lá dentro. Por que você não aceita? Você fala assim, mas vamos dar um exemplo. Caso meu, antes de conhecer o Senhor, eu não aceitava muita coisa. Chegou uma pessoa para mim que também não conhecia o Senhor, falou para mim assim, eu nunca vi uma pessoa como você, difícil, você não concorda com as coisas, você não aceita. Então, meus irmãos, tem coisas que você olha para dentro da gente e vê o Senhor da nossa vida. Você não concordando com o erro, você não concordando com o que não está certo. Então é importante nós fazermos tudo para a glória do Senhor, porque nós fomos já escolhido, planejado, o que diz aqui, Ele pensou em você e planejou a sua vida. Quando se sentir desencorajado ou caído, lembre-se de que Deus sempre pensou em você como alguém valioso. Olha a pessoa, no momento que você meus irmãos, eu sempre peço aos irmãos, congrega, que quando o cristão não congrega, no momento que ele passa uma luta, ele entra em desespero, ele começa a falar o que não deve, a crentes que passam por uma luta, ele entra em desespero, ele acha que o Senhor não é mais com ele, já começa a pensar o que não deve. Isso é tudo falta de segurança no Senhor, falta de viver uma vida dedicada aos olhos do Senhor. Quando você se dedica, você tem uma segurança, como Davi diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo que esteja no vale para morrer, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? Quantos irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Não tem que temer o mal. Os irmãos observam bem,
o que o comentarista diz ainda, que ele diz: lembre-se de que Deus sempre pensou em você como alguém valioso e que Ele sempre tem em mente um propósito para a sua vida. Observa bem, o Senhor tem um propósito para a sua vida. Não vou profetizar aqui para ninguém, não, o Senhor está revelando que tem um propósito na sua vida. Não tem revelando nada, está escrito. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de seus filhos. Nós somos chamados, meus irmãos, para ser um povo abençoado. É o que o Senhor Jesus diz: vocês são luz do mundo. Ele tem um propósito no teu viver, Ele quer te usar de todas as formas, que você seja um instrumento nas mãos de nosso Pai, para que o nome de nosso Pai venha a ser glorificado, e através de você, de nós, vidas mais vida, venham render glórias ao Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Renda glória a Ele. Renda glória a Ele. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para ser um abençoado. Você foi chamado para ser luz. O Senhor cobrou caro de Judá, que era do sul, tribo do sul, e do norte. Os irmãos observam bem as duas tribos. Quando nós olhamos ali para as duas tribos, que foi onde houve a divisão das 12 tribos, Judá, os irmãos vejam que foi a tribo da promessa, mas as duas tornaram rivais. Um odiava o outro, sendo que era a mesma família. Os irmãos, mas o plano do Senhor era para a salvação deles. O plano do Senhor era para abençoar eles. E os irmãos vejam, devido à desobediência deles, eles pagaram caro. E hoje não é diferente. Se nós desobedecemos, nós pagamos caro. Por isso nós temos que reconhecer que o nosso viver precisa ser o Senhor Jesus. Amém? Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então os irmãos vejam o verso 6. O Senhor disse: mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Há traduções aí que dizem: eu sou criança, Senhor, não sei falar não. Quantos arrumam desculpa? Ele era um moço naqueles dias, vamos dizer, seus 24, 25 anos ou mais. Mas ele, para tentar fugir da presença do Senhor, do chamado, e diz: Senhor, eu sou criança ainda. Eu sou muito criança, Senhor. Ele quis tentar fugir da responsabilidade. E quantos, meus irmãos, são chamados para ser uma bênção nas mãos do Senhor e quer fugir do chamado? Quantos? Quantos são chamados, mas quer fugir do chamado? Jeremias tentou fugir. Senhor, eu sou criança ainda. Sou criança ainda, não sei, Senhor, não tenho experiência. Foi a resposta de Jeremias. Então, quando nós olhamos para a palavra, vejamos aqui o Senhor dizendo: o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, não diga que é criança, que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhes ordenar. Ele diz: a quem eu enviar você vai e vai dizer tudo quanto eu mandei. Os irmãos observam bem, meus irmãos, para isso é importante o cristão, que eu falei, congregar. Você ter uma segurança de dizer para você mesmo: Jesus é o meu Senhor. Como Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Jó, diante de todo o sofrimento que ele enfrentou, mas ele disse claro: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Isso é importante, você fazer o melhor, apresenta o melhor para a glória do Senhor. Você ter aquela firmeza, aquele amadurecimento espiritual, de dizer com convicção: eu sei que o meu amado vive, Ele pode perfeitamente me capacitar para me ser o instrumento das suas mãos. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia! Estamos aqui para louvor do nome do Senhor. A partir do momento que você sai da tua casa e vem, o nome do Senhor está sendo louvado, que você está vindo para adorar o Senhor vive e verdadeiro. Amém? Estamos aqui para louvar o Senhor vive e verdadeiro.
Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos, aleluia, para a palavra, diz assim, mais uma vez aqui comentar isso dizendo: frequentemente a pessoa reluta com novos desafios, porque lhes faltou autoconfiança. Elas sentem que não tem habilidade. Então, os irmãos, vejam, a pessoa sente que não tem habilidade, o treinamento, a experiência adequada. Jeremias se considerava uma criança, alguém sem experiência para ser um profeta de Deus diante das nações. Quando ele olhou as nações ali, sou uma criança, não tenho experiência não. Olha aqui, então diz aqui: mas o Senhor prometeu estar com ele. Não devemos permitir que sentimentos de incapacidade nos impeça de obedecer a Deus. Sentimento de incapacidade, eu não consigo fazer. Meus irmãos, tudo na terra, os irmãos, vejam que o Senhor tem plano em nossas vidas. Tudo na terra Ele quer que nós lutamos para aprender. E sempre que vier da tua mão, faça o melhor. Faça o melhor, tudo, luta, nunca põe aquela incapacidade em você, eu não consigo fazer. Consegue sim, porque o Senhor te capacita, amém? Mas você esteja disposto a aprender, em tudo, temos que aprender, e temos que aceitar a correção. Se nós não aceitamos, como que nós vamos poder ir à peleja? Como que nós podemos batalhar? Há poucos dias até tive essa semana, com o pastor ali de São José dos Campos, que muito me corrigiu. Tive com ele aqui no fúnebre da mãe do pastor Daniel, que faleceu aos 93 anos, estive com ele, conversando ali com ele tudo, aí eu me lembrei, quando eu vi ele eu já lembrei, quantas vezes ele me corrigiu no pleno domingo assim, ó, diante da igreja: Claudinei, não fala alto, não fala gritado, não põe o microfone na boca, fala longe, fala baixinho, diante da igreja, meus irmãos, eu me corrigia. E se eu não tivesse humildade para aceitar a verdade, eu estaria aqui hoje? Os irmãos concordam comigo? Se eu não tivesse humildade para aceitar a verdade, eu podia falar hoje aqui, ficar berrando com os irmãos, ninguém ia aceitar, né? O pastor berra demais. Então o texto fala: se eu falar alto, baixe o som, fala que eu procuro abaixar, que o Senhor, meus irmãos, o Senhor quer falar conosco na melhor forma, não é por berreira que ninguém se converte. As pessoas têm que converter conscientemente, Jesus é o Senhor, amém? Quantas vezes eu subia, outra coisa, eu subia no púlpito e falava perante a igreja: Claudinei, você tem uma boa palavra, mas tem uma coisa, você vai falar baixinho, tá? Fala assim, assim, assim. Aí eu falei: tudo bem. Quando eu subi de novo, outra vez, passava um tempo, eu subi de novo: Claudinei, você vai falar assim, tá? Perante a igreja, meus irmãos. A única coisa que eu fazia, eu falava: Senhor, Ele pode me corrigir, mas que do teu nome eu não vou deixar de falar, amém? Do teu nome eu não vou deixar de falar. Pode, eu quero aprender, não tem problema, pode corrigir, pode me corrigir, eu vou aprender. E os irmãos vejam que tudo é para a glória do Senhor. Hoje, se for para pregar aqui uma hora e pouco, a gente prega normal. Se eu fosse com berreira, me some a voz, me some tudo. Os irmãos vejam, há poucos dias eu comentei com os irmãos, estava cantando coral, eu ia cantar no coral da Jonser, do Mundão lá, mandava soltar a voz no máximo. Aí quando eu me converti, fui cantar, falei: vou cantar no coral também. Aí eu fui cantar, eu cantava no tenor, eles falaram: não, você vai cantar no baixo agora. Aí eu falei: mudou minha voz já, por baixo. Eu ia cantar no baixo, os irmãos encostaram em mim assim, ó: canta mais baixo ainda, mais baixo ainda. E eu falei: mas peraí, mais baixo ainda? Porque eu cantava fora do tom, eu falei: mais baixo ainda, você canta mais baixo ainda. E eu falei assim: meus irmãos, se não tiver humildade, não se converte, meus irmãos. Não adianta nós querer fazer as coisas do nosso jeito, não aceitar correção. Quem não aceita correção não vai para o céu. Você não faz obra de Deus nunca. Você tem que aceitar. Mas eu estava cantando assim, eu falei: mais baixo ainda. Aí, mas canta baixinho, baixinho, baixinho. Então eu falei: mas já estou cantando baixo, está mais baixo ainda? Os irmãos, veja, na terra você tem que aprender. Você tem que aprender, e aceita um é outro. Os irmãos, eles estavam encostados com um irmão, o outro, eu lembro, tem uns gordinhos do meu lado assim. Ele falava: vai baixinho, baixinho. O outro fala: não, cuidado aí, cuidado baixinho, para não errar no coral. É assim, a vida é assim, é aprendendo que você faz o certo, amém? É aprendendo. Se não aprender, nós fazemos tudo errado. Então Jeremias falou assim: Senhor, mas eu não tenho capacidade. Senhor, não, você vai, eu vou te capacitar, eu vou te dar sabedoria. Mas ele teve humildade de reconhecer a sua estrutura,
tenha humildade cada dia de reconhecer, faça o melhor, nunca fica tímido, eu não sei, não sabe, aprende, luta para você fazer o melhor, luta para você aprender, então nós vemos aqui, quando o comentarista diz, mas o Senhor prometeu estar com ele, olha, sou uma criança, Senhor, mas você com você, Jeremias, de criança que ele diz, não era pequeno não, moção, um homem já de seus 25, 30 anos, eu vou estar com você, eu vou te capacitar, quando o Senhor diz a ele, eu vou estar com você, mas o Senhor prometeu estar com ele, não devemos permitir que sentimento de incapacidade nos impeça de obedecer a Deus, ele sempre estará conosco, se ele lhes der um trabalho a fazer, provará tudo que você precisa para fazê-lo, observa bem, provará tudo que você precisa para fazê-lo, você passa por provação, para você aprender, você passa por tudo, mas importante, meus irmãos, você tem que sempre olhar para dentro de você, e reconhecer, Jesus é o meu Senhor, hoje eu estou aqui lutando para fazer o melhor, mas dias virão que eu vou estar com Ele em glória, e vou ver face a face, amém? Tenha humildade para aprender cada dia, e assim será abençoado. Essa semana, eu, conversando com o Senhor, os irmãos, veja, quando a pessoa entra no espírito da arrogância, ele interpreta tudo errado. Ele chegou para mim e falou assim, Claudinei, você sabe que quando a palavra de Deus diz que na casa de Deus há muitas moradas, é sinal que tem vida em outros países, outros planetas, que ele falou, tem vida em outros planetas, meus irmãos, não tem nada a ver, é espiritual. O Senhor Jesus disse em 17:24, São João 14, que diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito para vocês, eu vou preparar lugar, quando tudo estiver preparado eu voltarei para vós. 17:24, São João, ele diz, Pai, aqueles que o Senhor me deu, Pai, eu quero que eles estejam comigo, para que eles contemplem a minha glória. Se fala de uma vida espiritual, você tendo um corpo transformado semelhante ao do Senhor Jesus, você está em glória com Ele, amém? Ele não falou de vida em outro planeta, mas a pessoa interpreta errado por falta de humildade. A falta de humildade leva multidões para o inferno, porque eles não humilham debaixo a potente mão do Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui o verso 8 diz, não tenha medo deles, olha o Senhor dizendo, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Os irmãos, observa bem, Jeremias falou assim, Senhor, se eu vou profetizar para que povo lá, é meu povo, Senhor, mas se eu abrir a boca para falar para o reino do sul, eles vão me matar. Se eu falar para o reino do norte, eles vão me matar. O Senhor, não, Jeremias, se você vai falar, eu vou te protegê-lo, amém? Esse mesmo Senhor que prometeu de protegê-lo, Jeremias, não é diferente, meus irmãos, é o teu Senhor, amém? É o teu Senhor. É o mesmo Senhor que prometeu, o salmista Davi no Salmo 122 diz, é o Senhor quem te guarda é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. O importante é você fazer menção, que Ele é o teu Senhor e ter uma segurança, Jesus é o meu Senhor, aleluia, amém? Vamos dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Deus prometeu estar com Jeremias, diz aqui, e cuidar dele, mas não impediria que as dificuldades lhe sobreviessem. Os irmãos observam bem? O Senhor prometeu de estar com Jeremias, mas ele, aqui diz, aqui é muito importante, mas não impediria que as dificuldades lhe sobreviessem. O Senhor pode estar com você, mas dificuldade na tua vida pode vir, enfermidade, desemprego, outras causas, pode vir um acidente. O Senhor está com você, mas pode acontecer, como aconteceu com o nosso irmão há poucos dias. Os irmãos, vejam, não é porque o Senhor está com você, você está ileso de tudo. Só reconheça, como o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. No mundo você tem dificuldades, você tem problema, mas o importante é que o Senhor é com você, amém? Ele que te protege, Ele que te guarda. Então diz claramente, quando nós olhamos, aleluia, nós vemos claramente
Aqui Jeremias dizendo: não tenha medo deles, verso 8, só completar o final aqui. O Senhor não livrou Jeremias das prisões, de deportação, nem de insulto. Deus não impedirá que enfrentemos as tempestades da vida. O Senhor não vai impedir, nem impedirá que enfrentemos as tempestades da vida, mas nos assistirá quando as enfrentarmos. Ele assistirá e está conosco. E diz: na verdade, Deus caminha conosco nas tempestades e nos resgata. Ele caminha conosco no momento da tempestade, mas nos resgata. Só uma coisa eu digo aos irmãos: se você estiver passando por uma luta, se você estiver passando por uma dificuldade, foi há poucos dias eu preguei aqui sobre Filipenses 4:13, até falamos os versos antes e os depois, Paulo dizendo: posso tudo naquele que me fortalece. Os irmãos veem com o Senhor, ele falou: posso tudo, passou fome, necessidade, teve abundância, teve abundância de tudo, falou com o Senhor: posso tudo. Importante, meus irmãos, que você tenha uma segurança gloriosa: posso passar o que for, mas o Senhor é comigo, e eu vou ser abençoado porque Ele cuida da minha causa, amém? Não estamos ilesos dos problemas, não estamos ilesos das dificuldades. Importante que você tenha uma segurança: dias melhores virão. Dias melhores virão. Eu vou estar na eternidade com meu amado. Aí vai cumprir Apocalipse 21. Adeus lágrima, adeus planto, adeus dor, lá é gozo eterno, amém? Nós vamos reinar com o Senhor Jesus em glória. Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 9: o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. O Senhor tocou na boca de Jeremias e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Meus irmãos, quando você aprende a palavra do Senhor, já demos estudo até sobre isso, tudo quando você aprende, o Espírito Santo registra na tábua do teu coração. Quando você depara com uma situação difícil, você depara com um problema, o que acontece? O Espírito Santo faz você lembrar do assunto que você necessita. Ou que você está pregando para uma pessoa, você falta ali, você está falando, a pessoa faz uma pergunta para você, você começa na hora: não, peraí, o irmão falou disso, ou o pastor falou disso. Você lembra e sabe explicar, porque está registrado na tábua do teu coração. Por isso que é importante você conhecer essa palavra viva e poderosa, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Luta para você aprender mais e mais essa palavra. E assim diz: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. O Senhor dizendo: eu dou autoridade a você, Jeremias, vou te dar autoridade, como o Senhor deu muita autoridade naqueles dias aos profetas. Meus irmãos, hoje também nós temos autoridade do Senhor. Você tem autoridade do Senhor. Se você vê que as coisas não estão bem na tua casa, você sente que não está bem, ou com você mesmo, ou na tua casa, você nota que uma ação do mal está te tocando, ou tocando teus filhos na tua casa, você tem autoridade do Senhor, de dizer: Senhor Jesus, eu quero o Senhor aqui, eu preciso da tua presença. A tua presença, Santo, me gera segurança, e que toda ação do mal venha retirar no teu nome, Senhor Jesus. Eu quero no meu lar, na minha casa, a tua presença me traz conforto. Você tem autoridade do Senhor para declarar a bênção no teu lar, na tua vida, amém? Quantos podem dizer aleluia? Aleluia! Glorificado e poderoso o nome. É o que eu falo do microfone, né? Mas tem uma gente acaba falando e fica alto, o certo é falar normal. Vamos lá. Então podemos observar claramente, a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de uma amendoeira, respondi. Então quando nós olhamos aqui, Jeremias diz: o que você está vendo, Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira. A amendoeira era uma árvore que na primavera, ou uma vez no ano, ela é a primeira árvore a florescer. É a primeira árvore que se destacava, como os pés de ipê aqui, você olha que bonito. Só tem que o ipê não é um dos primeiros, mas no caso lá, a amendoeira,
era a primeira árvore que se destacava, ficava toda florida. E Jeremias falou: Senhor, eu vejo uma. Aqui ele diz, nós podemos observar, o Senhor me disse: você viu bem. A resposta diz, então, falando aqui, ele pergunta: vejo o ramo de uma amendoeira, e respondi: o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Como aquele ramo de amendoeira era o primeiro a brotar, ele diz: estou velando para que a minha palavra se cumpra. Que a minha palavra seja o primeiro lugar na vida de Israel. Que a minha palavra seja o primeiro lugar na vida do meu povo. Amém? Que essa palavra seja o primeiro lugar na tua vida. É o que o Senhor Jesus diz. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busca. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Busque o Senhor. E as demais coisas vão ser acrescentadas onde? No teu lar, na vida dos teus filhos, da tua família. Você vai ser um abençoado, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós podemos ver, a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez dizendo: o que você vê? O que você está vendo, Jeremias? O que você vê? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. Senhor, estou vendo uma panela fervendo, está inclinada do norte para cá. O que significa isso? Vamos lá. Em seguida nós podemos observar a palavra: o Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes da terra. Ele estava falando do norte, vai ser derramado a desgraça sobre os habitantes da terra. Estava falando ali sobre Judá, sobre Israel, as duas tribos naqueles dias. Vai ser derramada a desgraça, principalmente sobre Judá, que a desgraça veio do norte. A Babilônia destruiu, o governo de Babilônia destruiu Judá naqueles dias. Então aquela panela fervendo representava o Senhor usando ali Babilônia para apertar o seu povo. Os irmãos observam bem, por que o Senhor permitiu o governo de Babilônia destruir o seu povo? Porque o seu povo, meus, deixou de dar glórias a Ele. O seu povo deixou de adorar Ele. O seu povo deixou de voltar a Ele. Eles foram atrás de ídolos feitos pelas mãos dos homens. Os irmãos, veja a ira do Senhor quando você tira o coração do Senhor Deus e coloca o teu coração no outro lugar. A ira do Senhor vem sobre nós. Então, claramente, aqui nós podemos observar, quando o Senhor diz: o Senhor me disse: do norte derramarei a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Diz: eu vou enviar as nações. Naquele dia foi enviado ali. Houve mais nações, como a Síria mesmo, foi uma perturbação para eles, mas principalmente Babilônia foi onde destruiu Judá. O próprio Senhor fez isso. Se nós vamos olhar em seguida o porquê, mas podemos observar claramente, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos aqui o povo deixando de adorar o Senhor, o povo deixando de voltar sua vida ao Todo-Poderoso, deixando de reconhecer a glória do Senhor. Então, os irmãos, vejam aqui, quando nós olhamos tudo claramente, podemos observar o que aconteceu. O povo deixando aqui, diz assim, os bens materiais, os sonhos, a aprovação de outros, diz aqui, carreira profissional, competem, diz, tentando atrair nosso total compromisso. Então, quando se fala de outros deuses aqui, porque a idolatria faz com que as pessoas coloquem sua confiança em coisas criadas. A idolatria tira a mente das pessoas do Senhor Deus o Todo-Poderoso e coloca nas coisas criadas. Então diz aqui, não no Criador. Embora os judeus pertencessem ao Senhor, os irmãos vejam, pertenciam ao Senhor, escolheram seguir falsos deuses, Diz assim, muitos ídolos querem roubar, diz aqui,
muitos ídolos querem roubar nossa atenção do verdadeiro Deus. Muitos ídolos querem roubar a nossa atenção do verdadeiro Deus. Quais são esses ídolos? Se fala os bens materiais, os sonhos, a aprovação de outros, carreira profissional competem, diz, tentando atrair nosso total compromisso. Por isso que temos que ter cuidado, sempre se olhar para você, realmente o seu coração, o primeiro lugar está o Senhor? Realmente você vive assim preocupado com você mesmo? Você autocorrigindo você mesmo, dizendo, eu não posso, o primeiro lugar da minha vida precisa ser o Senhor. Você começar a frear muitos desejos da tua vida, que impede você ser uma pessoa dedicada aos olhos do Senhor. Tem que ter cuidado com os bens materiais, o dinheiro. A pessoa coloca o olho no dinheiro e diz, não, mas eu preciso, vamos dar exemplo de uma pessoa que trabalha, que eu trabalhei em indústria, eu vi muito isso. A pessoa diz, eu tenho que fazer mais extra, 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 mas ele não para e reflete, mas para aí, hoje é dia de culto, não posso fazer extra hoje, só quando é obrigado. Quando a firma diz, se você não fazer extra, vai ser mandado embora, você é obrigado. Agora, há casos que não é obrigado, a pessoa faz por causa do dinheiro. A pessoa faz, quanto mais faz, mais quer fazer. Agora o cristão não, você tem que saber dividir o teu tempo e dizer para você mesmo, eu preciso de tempo para o meu amado, eu preciso de tempo para dedicar ao meu rei, porque aqui na terra tudo vai ficar debaixo desse sol, mas a minha esperança, dias melhores virão, eu vou ver o meu amado face a face. Reconheça que a vida aqui é 70, 80 anos, lá é uma eternidade, com todo o poderoso em glória, amém? Reconheça que você foi chamado para ser vencedor e ser abençoado. Então diz aqui o Senhor dizendo, vamos para as palavras finais, pronunciei a minha sentença contra o meu povo, por todas as maldades, porque me abandonaram. Os irmãos, vejam, eu decretei a sentença contra o meu povo, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Agora diz, você prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. Hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes, seu povo. Os irmãos observam bem, o Senhor dizendo, hoje eu faço de você uma cidade fortificada. Meus irmãos, quando nós olhamos para nós, o Senhor dizendo, Jeremias, eu vou fazer de você uma cidade fortificada. Você também pode ser uma cidade fortificada. Se a glória do Senhor, a presença de nosso Rei, Senhor Jesus, estiver no teu viver, você se torna forte no Senhor. Você vence o mal, você vence o inferno. Se uma pessoa estiver oprimida, você pode orar, o adversário sai. Então, claramente que você pode tornar uma cidade fortificada, desde que o Senhor Jesus esteja contigo, amém? Se o Senhor Jesus estiver contigo, você é uma cidade fortificada, você é forte no Senhor. Se o Senhor Jesus estiver no teu viver, você olhando para Ele tem uma grande vitória, que quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós reconhecemos os nossos defeitos, aí você procura se converter, você procura mudar de vida. Não, eu estou errado, foi chamado, o Senhor me chamou, eu vou mudar, porque a minha vida é dele, eu quero viver com ele, eu quero estar com ele no planeta Terra, mas dias virão que eu vou estar com ele em glória, amém? Quantos podem glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Seja uma cidade fortificada, uma cidade fortalecida pelo Espírito do Senhor, porque a presença do Senhor Jesus é contigo. O próprio Senhor Jesus diz, vocês são luz do mundo. As pessoas olham para você e dizem, mas você está diferente, eu vejo uma mudança na tua vida, eu vejo você tão diferente. A diferença na tua vida é o Senhor Jesus contigo, amém? É a luz do Senhor Jesus no teu viver, você torna diferente porque o Senhor é contigo, aleluia.
glorificado e poderoso o nome do Senhor. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e protegerei, diz o Senhor. Os irmãos observam bem? O que o salmista diz? É o Senhor quem te guarda. Salmo 121, ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então aqui o Senhor diz a mesma coisa para Jeremias, ó, pois eu estou com você. O Senhor é com você, meu irmão? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? O Senhor realmente é com você? Diga amém forte. Amém? Amém, o Senhor é com você. Olha o que ele diz agora: protegerei, diz o Senhor. Quem vai te proteger é o Senhor. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quem te protege é o Senhor. Por isso eu digo aos irmãos, ama Ele sem medida. Luta para você congregar, luta para você adorar. Reconheça que você foi chamado para a glória do Todo-Poderoso. Romanos 12, Paulo dizendo, rogo pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você faz no teu raciocínio, vou lá para adorar o meu Senhor. Estamos aqui para adorar o Todo-Poderoso. Amém? Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração.